Meus queridos amigos, que nos abençoe Jesus, o amigo maior das nossas vidas. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, e a sua segunda mensagem traz por título Convite ao Amor. Nós vamos perceber aqui que Joana de Ângeles vai tratar sobre esse amor aconselhado e exemplificado por Jesus. Ela vai nos conduzir ao raciocínio de implantação desse amor em o nosso próprio comportamento, ok? Então a nossa benfeitora inicia assim a sua mensagem com uma citação do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34, onde o apóstolo pôde grafar o pensamento de Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aquele amor de fraternidade, aquele amor incondicional. E a benfeitora inicia a sua reflexão. O amor é o estágio mais elevado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama. Enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece infância emocional. Vamos refletir aqui um pouquinho. A plenitude excelente da virtude é o amor. Quando nós amamos de maneira incondicional, quando nós doamos de nós mesmos, da nossa pessoa, da nossa compreensão, do nosso tempo, da nossa paciência, da nossa tolerância, da nossa caridade, nós nos tornamos plenos com o Cristo em seu amor. Ao contrário, quando nós desejamos a retribuição de sentimento, de afeto do nosso próximo em a nossa direção, nós padecemos infância emocional. Nós sofremos com isso. Padecer significa sofrer. Por quê? Porque nós passaremos a exigir manifestações de afeto, de reconhecimento, de gratidão e uma série de outras exigências que o nosso psiquismo cria, que não precisamos, mas que, por transitarmos por essa infância emocional, nós desejamos que o nosso próximo assim manifeste em a nossa direção. Tudo isso é muito comprometedor. Então vale muito mais a pena esse amor de doação, de sentimento ofertado sem condições na direção do nosso próximo. Ok? E a nossa benfeitora então segue a sua análise. No contexto social da atualidade odierna, todavia, a expressão amor sofre desvalorização do seu significado para experimentar a decomposição do tormento sexual, que não passa de instinto em desgoverno. Justo. Na atualidade contemporânea, nós passamos essa desvalorização do sentimento de amor. E amor aqui eles colocaram até a gráfica, ela colocou até em itálico. Amor com A minúsculo. Por quê? Porque o sexo em desalinho tem sido confundido com amor. Esse sexo em desalinho que é infrene, que é um instinto, que é um atavismo do nosso próprio comportamento, onde nós nos sentimos atraídos pela beleza física, que é relativa de uma para outra pessoa, mas a atração, o impulso do sexo que temos em o nosso próprio instinto. Quando isso acontece, nós somos no máximo envolvidos pela paixão, e a paixão ela é muito perigosa, ela é muito venenosa. Nós vemos Paulo de Tarso lembrar isso lá no livro Paulo e Estevão. Ele diz que o amor é santo, mas a paixão ela é venenosa. Por quê? Porque a paixão ela é a suspensão do juízo. Nós perdemos o discernimento, nós perdemos a ideia de tempo e espaço, nós perdemos assim a possibilidade de raciocinar com segurança. Tudo isso por conta da condução do sexo em desalinho. Vemos pessoas sem nenhuma espécie de julgamento. Vemos irmãos em relacionamentos rápidos, onde se é colocado apenas o exercício sexual sem a preocupação com o sentimento alheio. Tudo isso caracteriza essa confusão de amor. E quando isso acontece, nós dizemos que amamos a todos, mas não é bem assim. Raul Teixeira, médium e tribuno espírita, costuma dizer que o nosso amor aqui na Terra é um amor envolvido em provas e expiações, muito consoante aquilo que é o estágio do planeta. O que é um amor de provas e expiações?
É um amor libidinal, é um amor de posse, é um amor sexual, é um amor erótico, que tem a carga de insegurança, de ciúme e assim sucessivamente. É isso que nós temos vivido em os nossos últimos anos, em as nossas últimas décadas. Então Joana vem fazer essa reflexão, porque ela mesma costuma dizer que os animais se buscam, mas eles não se amam. Apenas a criatura humana consegue raciocinar, entender o que é o sentimento abstrato de amor, de devotamento, de renúncia, de sacrifício na direção do seu próximo. Então nós precisamos salpicar, envolver o nosso sexo, o exercício sexual, com as valorizações do amor. E é isso que ela vai nos dizer agora nos próximos parágrafos. Então continua a nossa benfeitora. Sem dúvida, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade do ser, facultando-lhe harmonia íntima e perfeito intercâmbio de vibrações e hormônios a benefício da existência. Sim, quando nós temos no relacionamento conjugal o exercício sexual coroado pelo amor, pela cumplicidade, pela amizade, pelo respeito, existe uma troca hormonal. Os nossos cérebros produzem substâncias que nos proporcionam tranquilidade e segurança, alegria íntima. Existe uma troca psíquica de cumplicidade entre os próprios espíritos, entre os próprios perispíritos. Então isso é muito mais preferível do que o exercício sexual sem o comprometimento do sentimento elevado. Porque sem o sexo, ou melhor, sem o amor coroando o sexo, nós estamos em processo de desalinho emocional. É isso também que ela vai dizer no próximo parágrafo. Vamos acompanhar. Sexo sem amor, porém, representa a regressão da inteligência às forças primeiras do desejo enfrene, com o comprometimento das aspirações elevadas em detrimento de si mesmo e dos outros. Ou seja, sexo sem amor é desalinho, é a descida da inteligência à irracionalidade, é apenas o desejo em evidência, sem a preocupação emocional. E com isso, nós comprometemos as nossas aspirações maiores, aquelas aspirações que nós temos como Cristo, aspirações muitas vezes programadas no mundo maior para a nossa ascensão, e uma vez envolvidos por esse canto da sereia, por essas situações que nos anestesiam a consciência, nós vamos nos perdendo por esses caminhos. Então é preferível, 1000 vezes preferível, que o amor venha coroar o exercício da nossa situação de sexo em andamento. Ok? Vamos lá. Por essa razão vige em todos os departamentos do cosmo a mensagem do amor. Sim, aonde quer que nós possamos pensar em termos de cosmo, de universo, não é só a Terra não, gente. É o universo. Aquilo que relativamente conhecemos através do desenvolvimento, do conhecimento dessas nossas potestades intelectuais, da nossa aparelhagem de telescópios, enfim, tudo isso representa uma parte do cosmo. Mas aonde quer que nós possamos pensar em termos de universo, a lei de amor, esse amor aconselhado por Jesus, vige em todas as situações, certo? Na perfeita identificação das almas, o amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. Sim, quando nós vivemos esse amor de doação, de entrega, aquele amor, aquela elevação que Walter Barcelos, estudioso espírita, fala que o sentimento mais elevado do amor se inicia no devotamento, depois na renúncia, depois no sacrifício. Quando nós sentimos essa espécie de sentimento, não é? Esse sentimento do amor na sua expressão mais alta, sentimos uma paz intraduzível em palavras. É muito difícil, diz o nosso querido Divaldo, traduzir emoções em palavras. Mas quando isso acontece, nós sentimos uma paz, parece que o nosso espírito vai flutuar.
E é verdade. Aqui na Terra, embora nós tenhamos aí essas situações imperfeitas de amor confundido aí com paixão, com ciúme, com insegurança, nós também temos aí alguns respingos verdadeiros, legítimos, de devotamento, de renúncia, de sacrifício em as relações sociais entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre amigos, só que isso ainda em menor escala, porque nós estamos numa situação ascendente, saindo daquela postura antiga, primitiva, instintiva, para a valorização desses sentimentos diferentes que nos produzem essa paz, da qual fala Joana de Ângeles. Nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. Importa o que é essencial, amar sem solicitação. Bom, aqui a gente vai então refletir mais um pouquinho nessa situação da oferta desse amor proposto por Jesus e refletido por Joana. Na grande maioria das vezes nós não vamos encontrar a recíproca, ou seja, a devolução do sentimento ofertado, mas isso não é importante. O importante é amar, diz Joana de Ângeles. Se o outro vai retribuir em a nossa direção o amor ofertado, melhor para ele, que também se torna pleno. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é a alegria de amar, de doar. E a ideia desse amor ofertado por Jesus é a multiplicação desse sentimento em nós e no próximo, que por sua vez, se sentindo amado e livre, vai divulgar esse amor, vai expandir esse amor a um segundo, a um terceiro, a um quarto, e quanto mais nós temos, mais nós receberemos. Não está isso exposto ao Evangelho? Aquele que tem, mais se lhe dará. Então essa é a nossa situação objetiva. Esse é o nosso objetivo. Amar de maneira incondicional. Doar o nosso sentimento para que as pessoas se sintam amadas, livres e possam também difundir esse amor sem cobrança. Vamos seguindo aqui para a parte final, praticamente, no pensamento de Joana. De todos os construtores do pensamento universal, o amor recebeu a contribuição valiosa de urgência. Ou seja, em todas as situações de construção do pensamento do mundo, o amor é a contribuição de urgência. É aquela situação pelo qual eles mais se dedicam, a difunção, ou melhor, a difusão do amor entre as criaturas, aonde quer que estejamos. Isso porque Deus, nosso Pai, é a mais alta manifestação do amor. Sim, gente, aqui nós encontramos uma reflexão interessante. Divaldo Franco costuma dizer que uma das definições mais belas que ele encontrou para Deus está em João, o apóstolo aqui já citado na introdução dessa mensagem. João pôde dizer, Deus é amor. Divaldo Franco diz que essa é a maior definição que nós podemos encontrar sobre Deus. Lógico, lá que tem aquela variante mais profunda, não é? Mais decantada da primeira questão do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é? Onde Kardec nem personificou a Deus, perguntou o que é Deus e não quem é Deus, não é? Mas aqui, quando João diz Deus é amor, nós encontramos esse amor exalado, não é? Expandido em toda a natureza. A natureza e a sua serenidade. A natureza muitas vezes, e todas as vezes, melhor colocando, se reconstrói em silêncio após a destruição do homem e dos flagelos destruidores naturais. Nós encontramos o amor de Deus em nós, na possibilidade de discernir, de pensar, de refletir, de falar, de enxergar, de ouvir, de andar. Todas as vezes que nós respiramos, todas as vezes que nós nos alimentamos, todas as vezes que nós temos a oportunidade de auxiliar, de sermos úteis, de trabalhar, nós verificamos o amor de Deus. E mesmo quando visitados por enfermidades as mais variadas, nós encontramos o amor de Deus em evidência, que nos permite que o nosso corpo físico coloque para fora, que o nosso corpo físico drene as nossas células enfermas, para que em futuro mais próximo ou distante tenhamos saúde. Então o amor de Deus está nas artes, está na poesia, está no pensamento caritativo, está, enfim, em evidência constante. E Jesus, agora ela vai colocar, não é?
com sua característica comum, Jesus ali como o referencial para a criatura humana. E Jesus, padronizando as necessidades humanas, todas as nossas necessidades se encontram em Jesus Cristo, quanto as solucionando. Então Jesus também soluciona todas as nossas necessidades. Ele é o excelso provedor de todas as nossas necessidades. Sintetizou no amor como única diretriz segura por meio da qual se pode lograr a meta que todos conseguimos, ou melhor, todos perseguimos nas sucessivas existências. Sim, por isso Cristo deixou aquele último mandamento. Um último mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus se coloca como modelo de amor. A nossa referência de amor na direção de uns para com os outros é aquele amor ofertado por Jesus. Aquele amor de cumplicidade, de fraternidade, sem cobrança, sem necessidade de ressentimento, de conversa, de diálogo, de compreensão, enfim. Ele é o amor mais alto, esse amor até de sacrifício, como ele próprio se permitiu imolar no madeiro da cruz. Nós que desejamos amar consoante Jesus nos ensina, também aprenderemos a renúncia e o sacrifício de nós mesmos, para que o seu reino de amor, o seu evangelho se implante em nós e nós possamos então sacrificar as nossas imperfeições para a acolhida, para a aceitação dessa virtude que nos promove muita luz. Então Jesus é o mínimo e o máximo das nossas aspirações e referência com relação a esse sentimento mais alto que é o amor. Sigamos. Se todavia sentes aridez íntima e sombras carregadas de desencantos obnubilam as tuas aspirações, ou seja, se a gente sente aquela aridez, aquela falta, não é? De um sentimento mais nobre, voltados a nós mesmos, com um desencanto, aquele desânimo pela vida, vejamos o que aconselha Joana de Ângeles. Inicia o exercício do amor entre os que sofrem, mediante a gentileza, passando do estágio da amizade. Sim, meus queridos, se nós sentimos aquelas situações de ansiedade, de desânimo íntimo, de desencanto, saiamos de nós mesmos, do nosso egoísmo e possamos ir na direção daqueles que sofrem, porque nós encontraremos a oportunidade de ser úteis, de trabalharmos, de levarmos um aperto de mão fraterno, um abraço, um sorriso de gentileza, uma palavra de carinho, uma côdoa de pão e assim sucessivamente. Nós veremos que o nosso sofrimento não é o maior do mundo, que nós não estamos assim tão envolvidos pelas brumas do sofrimento, que nós temos a oportunidade de socorrer em nome desse amor que Jesus nos aconselha. E continua então a benfeitora. Descobrirás depois, a realidade do amor em blandícia de tranquilidade no país do teu espírito. Sim. Então ela conclui, quando nós saímos de nós mesmos, dessa nossa crisálida de egoísmo, na direção daqueles que sofrem, notemos o aconselhamento dela, saindo daquela situação de exigir amor, mas de doar amor, fazer o oposto. Nós descobriremos o amor em nós, porque esse amor que nós ofertaremos nos envolverá tanto em carinho pela oportunidade feliz de sermos úteis com as nossas mãos, com o nosso pensamento, com a nossa fala, com o nosso canto. Nós que trabalhamos com a música edificante, nós vemos ao longo do tempo, há quase 20 anos aí cantando a música espírita, nós percebemos o quanto a música que edifica modifica os ambientes, proporciona saúde, alegria, reflexão, e tudo isso, como dizíamos há instantes, não tem possibilidade de ser traduzido em palavras. São emoções que molham os nossos olhos através das lágrimas, nos produzindo aí efeitos salutares ao coração. Se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagadas, ama a si mesmo e clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se
permanecendo feliz em qualquer circunstância. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: eu que reclamava por não ter sapatos, encontrei um mendigo que não tinha pés. É isso que Joana vem nos dizer aqui. Se ainda o céu do nosso, apesar de tudo isso, não é? Se ainda o céu das nossas aspirações e alegrias está ali ensombreado em as suas estrelas, se elas estão apagadas, saiamos de nós mesmos, nos aconselha Joana de Ângeles. E vamos então nas direções daqueles corações que jazem o sofrimento, jazem no sofrimento. E nós encontraremos essa alegria de amar através da iluminação. Sim, todas as vezes que nós acendemos uma vela, por exemplo, o primeiro a se iluminar somos nós mesmos, depois o ambiente. Assim é o Evangelho de Jesus. Quando nós interiorizamos o Cristo e o seu amor em nós mesmos, o objetivo do Cristo não é apenas, entre aspas, a divulgação do seu Evangelho, mas que antes de mais nada o seu Evangelho, o seu amor, vibre em nós, a tal ponto de modificar as nossas estruturas mais íntimas, como aconteceu com Paulo de Tarso, como aconteceu com Maria de Magdala, como aconteceu com Zaqueu e muitos outros que tomaram contato com o seu amor profundo e se transformaram. É isso que Joana nos aconselha nesse momento. Não há como. Se nós nos sentimos tristes, vamos amar assim mesmo. Porque compreendendo esse amor de Jesus de doação, em breve tempo, nós vamos sentir aquela alegria íntima, envolver em luz espiritual o nosso sentimento. E nos sentiremos então assim profundamente felizes. Nós somos, meus queridos, tal qual aqueles 10 leprosos que procuraram a Jesus suplicando apoio. E Jesus pediu àqueles 10 leprosos que fossem se apresentar aos doutores lá da lei, à sinagoga, para serem então reinseridos à sociedade. Foram ali aconselhados a se apresentarem aos sacerdotes, mas percebamos que eles foram curados em meados do caminho. E assim somos nós. Quando nós nos sentimos tristes, apagados aqui em a nossa alegria, vamos amar. Quanto mais nós amarmos, nós vamos percebendo que naquele caminho na direção dos que sofrem, nesse caminho entre a nossa tristeza e aqueles que sofrem, nós vamos descobrir o amor de Jesus. E essa alegria vai nos invadir. E nós vamos perceber que em meados desse caminho nós estamos sendo curados. Nós estamos sendo envolvidos pelo seu amor. E Jesus então nos promove essa cura legítima, espiritual, de dentro para fora, porque sai a tristeza e entra a alegria. Tudo bem? Então vamos finalizar. Haja, pois, o que houver ama, independente da situação, da circunstância, se faz sol, se faz chuva, se merecem as pessoas o nosso amor, se não merecem, vamos amar de maneira incondicional. Haja o que houver. Em plena cruz, não obstante o desespero e a traição, o azorrague e a dor total, Jesus prosseguiu amando e até hoje, fiel ao postulado que elaborou como base do seu ministério, continua amando-nos sem cansaço. Essa é uma característica, vamos ver aqui o nosso tempo, perdão. Essa é uma das características de Joana de Ângeles. Via de regra, ela encerra as suas mensagens fazendo referência a Jesus. Ela fez o mesmo lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, o item da paciência. Lá nós encontramos Joana de Ângeles com o seu nome oculto lá de um espírito amigo. É a nossa benfeitora que nos deixou aquela belíssima mensagem. Se lembram? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, tal. E no final desta mensagem, ela faz menção ao nosso Mestre Jesus, como ela fez também agora nessa mensagem. E nós percebemos que Jesus é assim. Embora o desprezo, embora o desespero, embora a dor física, a dor moral, o abandono de quase todos, ele permaneceu amando. E permaneceu amando mesmo. Porque voltou após o ressurgir do terceiro dia, em a sepultura vazia de José de Arimateia, se apresentando para Magdala, sem cobrança a ninguém. Não cobrou a deserção de Pedro, simplesmente o amou. A deserção de Pedro simplesmente o amou.
não cobrou a fragilidade de Tomé, acusando a Tomé de ingrato, não cobrou a fragilidade de todos que muitas vezes, segundo o Espírito Amélia Rodrigues, até as próprias vestes trocaram para não serem reconhecidos como seus discípulos, como aqueles que o acompanhavam. Não, Jesus simplesmente amou de maneira incondicional. Quando nós atingirmos esse nível, nós encontraremos a plenitude com o Senhor dos Espíritos. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Ao meu querido Arthur Valadares, um abraço fraterno e que a paz do Mestre permaneça com todos nós. Até logo.